Bom, pessoal, essa ferramenta aqui é muito boa, né? Muito utilizada aí para a gente diminuir a percepção de dificuldade das coisas, tá bom? Então a gente às vezes quer alguma coisa e sente muita dificuldade em executar, tá bom? A gente acha que é difícil, né? E às vezes nem é tão difícil assim. Às vezes a gente só não está utilizando alguns recursos aí para conseguir executar essas tarefas, tá bom? E a gente fica imaginando que é difícil e acaba não conseguindo entrar em ação, tá bom? Então a gente vai fazer uma relação aí com a meta, tá? Você vai pensar bem no que você quer, tá? Nos seus objetivos, né? No caso aqui no emagrecimento, tá bom? E você vai escolher 3 coisas aí na sua vida, né? Que eram difíceis no começo, mas que depois você conseguiu superar as situações, né? E as coisas passaram a ficar fáceis, tá bom? Então vou dar um tempo aí para vocês pensarem, tá bom? Em 3 coisas que no começo foi difícil, mas que depois ficou fácil. Joia? Então vamos pensando aí. 3 coisas que... Pode ser coisas simples, tá? Não adianta, não precisa ficar pensando em coisas mirabolantes, não. Pode ser andar de bicicleta. Acho que quando a gente nasce, a gente já tem dificuldade de andar, só que a gente não lembra, né? Então, pode ter sido no momento que você dirigiu um carro, uma faculdade, alguma coisa que você conquistou aí também, tá? Tudo é válido, tá bom? Todo mundo tem alguma coisa aí que aprendeu na vida, né? Que foi difícil, mas depois ficou fácil. Então, essas coisas que a gente tem que pensar. Eu quero que vocês pensem em 3 coisas, tá bom? É importante ter isso na cabeça. Bom, pensou nessas 3 coisas, né? Fale sobre cada uma das situações, né? Então, a primeira situação, você vai descrever, né? Qual foi a sua motivação, né? Como você sabia que estava conseguindo realizar, né? Aprender a superar as dificuldades, tá? O que você fez para conseguir, bom, na primeira situação. Quais capacidades pessoais foram utilizadas? Então, o que você utilizou aí de recurso, né? De sua capacidade para conseguir superar as dificuldades? E o que você fez quando encontrou dificuldade? Bom, então, para uma primeira situação, você pensa em todas essas questões. Agora a gente vai pensar na segunda situação, né? Qual foi a sua motivação? Como você sabia que estava conseguindo? O que você fez para conseguir? Quais capacidades pessoais foram utilizadas? E o que você fez quando encontrou dificuldade? Então, muito importante a gente pensar nessas questões aí também, na situação 2. E na terceira coisa que era difícil para você também, você responde a pergunta qual foi a sua motivação, como sabia que estava conseguindo, o que você fez para conseguir, quais capacidades pessoais foram utilizadas e o que você fez quando encontrou dificuldade. Então, clareie essas questões aí na sua cabeça, tá? Deixa bem claro. Pode fazer isso daí de olhos fechados, você pode se imaginar na situação, tá bom? Isso é importante também para a gente conseguir trazer o mais realidade possível as emoções, as respostas aí, tá joia? Agora você responde a pergunta, quais são as semelhanças entre elas, né? Entre essas situações, tá bom? Que eram situações difíceis e você conseguiu superar. Agora que você já pensou nas 3 situações, né? Já se imaginou lá na situação, o que você usou de recursos aí, né? O que você fez para superar suas dificuldades, tá? Agora você vai fechar os olhos e vai se imaginar usando todas as estratégias no que deseja atualmente. No caso aqui no emagrecimento, tá bom? Ou você pode usar para alguma outra coisa que você deseja também, tá bom? Tá liberado. Então vamos lá, se imagine usando todas as estratégias, né, naquelas situações que foram difíceis para você, nas 3 situações, no que você está desejando atualmente. Vamos lá, vamos se imaginar utilizando todas as estratégias, né, todas as capacidades, lembrando daí das dificuldades, o que você fez para superar as dificuldades. Agora você coloca nessa situação atual sua aí. Isso, vamos se imaginando. Imagine superando as dificuldades. Bom, tá legal.
Bom, gente, isso aqui é um slide muito legal, tá bom? Isso aqui ajuda a gente a perceber que as coisas não são tão difíceis assim. É só uma questão da gente entender que tem um começo, né? Que a gente tem que superar algumas coisas e depois as coisas vão ficando fáceis, né? É o que a gente sempre fala, né? Se dê a chance de aprender, né? Ao momento, né? A gente precisa às vezes de um tempo só para conseguir as coisas, tá bom? As coisas podem ser difíceis um pouco no começo, mas depois elas vão se tornar mais fáceis, tá bom? Conforme a gente vai treinando, né? Os novos hábitos, tá bom? Então, espero ter deixado bem claro aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito aí dessa ferramenta que é bem útil para a vida de vocês, tá bom? Um abraço e até mais.